Vamos falar agora das competições, dos resultados que você vem obtendo. Você vem agora campeã brasileira, uma etapa de Natal. Conta pra gente como que foi isso. Então, na verdade foi um fato inédito, porque a treinadora conseguiu me tirar de um estado que eu estava, então, mental, obeso, porque o grau que eu já estava era mesmo de obesidade, como existem vários graus de obesidade. As pessoas falam quando diz respeito a um obeso, a uma pessoa gorda, muito gorda, isso é morbidez já. Então, eu já não estava nem em sobrepeso, já estava passando a ser obesa. Então, foi um fato marcante. Em um ano, ela conseguiu me tirar desse estado, não só físico, mas mental, para me tornar campeã brasileira dentro da maior categoria do fisiculturismo, que foi o prêmio que eu ganhei há 2 semanas atrás. Capricho, você chegou aonde você queria, você tem uma evolução notória, mas você chegou onde você queria ou você ainda quer chegar a algum lugar, você tem um foco, um objetivo? O esporte, ele visa, mesmo como eu falei, a questão da saúde e um corpo em perfeição. Como eu decidi que é isso que eu quero mesmo, viver essa vida nessa questão de alimentação e de treinamento, a gente busca o corpo para o esporte. Como eu falei, por exemplo, hoje eu estou em off-season, que a gente chama que é a fase que entra a construção. Então, as pessoas vão notar que fica diferente, eu já não fico com o corpo como eu estava em competição. Porém, a gente vive a vida para o esporte. Então, o meu corpo não é para a praia, ele não é feito para o carnaval, por exemplo, ele é para o esporte. Então, eu pretendo, sim, dar continuidade, porque todo mundo que entra nessa área, ele quer sempre mais, porque é o próprio desafio vencendo. Então, você quer estar melhor. Então, eu estou em off agora, em fase de construção, em tudo que tem que mexer, para o ano que vem retornar e continuar. Então, todo atleta ele já entra para isso. Como tem pessoas que competem com 91 anos, 78 anos, a fisiculturista mais velha do mundo tem 78 anos, e a brasileira tem 68. Então, é isso. A pessoa gosta tanto do que faz que ela sempre quer estar melhor pelo próprio desafio. Capricho, você está competindo em competições de alto nível do esporte que você pratica. Sua academia é de Franca, então você leva o nome de Franca. Você é de Sacramento, então você leva o nome de Sacramento. São dois estados diferentes. E eu queria saber como que está o lance do patrocínio. Se você está conseguindo um apoio ou se está deixando a desejar nessa parte. Não, a gente não tem nenhum patrocinador. A Sheila, inclusive, que é uma atleta de renome, até ela, para ela falta. Então, tudo é a gente mesmo que banca. É super difícil. É um país totalmente voltado para o futebol. E agora parece que estão dando atenção para a luta, mas a gente não sabe até quando dura. Então, não tem ajuda nenhuma. É um custo altíssimo, porque, na minha opinião, é o esporte mais difícil que tem no mundo, porque a gente vive em função dele 24 horas. Qualquer coisa que eu faço fora disso, que não está na programação, eu coloco tudo a perder. Então, por exemplo, até inclusive questões emocionais, eu tenho que saber separar o momento que me acontece de repente ali, porque eu posso colocar uma preparação toda a perder. Então, tudo é programado. Por exemplo, tem um determinado período que chama pré-conteste, que é a fase em que a gente entra para a competição. Nesse período, por exemplo, tem show da banda que eu trabalho e eu não posso participar dos shows noturnos porque eu tenho que dormir à noite, eu não posso ficar acordada. Tenho que evitar andar de moto, porque se sofrer um acidente nesse período, eu coloco todo o trabalho a perder e é um trabalho muito forte, muito sério, que não pode ser simples assim, não vou mais, que é um trabalho que vem mexendo com o meu corpo. Então, até isso tem que ficar tomando cuidado. Vamos falar um pouco desses cuidados do seu corpo? A gente tem curiosidade de saber o que você come, né? Por exemplo, hoje, você acordou, o que que vai ser a primeira coisa que você vai comer e como que vai ser seu dia em termos de alimentação? Então, a alimentação em geral não muda nada do que é uma alimentação de uma pessoa normal. A diferença é que a gente faz a opção pela qualidade. Por exemplo, meu pão é só integral e eu amava o pão francês, então eu não como. Presunto e mussarela não tem, é peito de peru, queijo branco. Arroz é integral ou arroz negro, que a gente está fazendo uso agora. Não tem arroz branco, leite é só de soja. Então, a gente pega a mesma linha de alimentação de uma pessoa normal, só muda a qualidade. As pessoas acham assim um absurdo e acham que eu fico sem comer ou que eu como uma coisa só. Por exemplo, clara de ovo, que é a fonte de proteína que para a gente é a mais limpa e que tem menos sódio, para não haver retenção. Então, quando você fala que come clara de ovo, a pessoa já assusta. Sendo que ela come o ovo frito e a gente come somente a clara e mexido, da forma que a pessoa quiser. Ou seja, super saudável, mas como não é de hábito normal da população, elas acham que é uma loucura, assim. As pessoas acham que a minha alimentação é uma loucura, sendo que eu como a mesma coisa que todo mundo. Só muda a qualidade.
E questão de treinamento, quanto tempo você treina, quantas horas você treina por dia? Você treina todo dia? Muda em véspera de competição? Muda. Em off, como eu tô agora, eu faço treino de peso, né, a musculação. 1 hora em média e 1 hora de aeróbico. Então, distribuída no meu dia, não tem uma regra. Mas em pré-competição muda sim. Eu treino em média umas 5 horas por dia, 5 a 6 horas. Que são 3 horas de treinamento aeróbico para ir queimando a quantidade de gordura, porque o final não posso ter gordura no corpo para mostrar a musculatura que eu construí nesse período. E essa pele do organismo tem que colar na musculatura para ela ficar mais aparente. Então, o treino aeróbico aumenta muito e o treino com peso. Então, vai 5 horas de treino aí em pré-competição. Caprice, no seu meio tem muita informação, muita denúncia, muitos casos até registrados sobre anabolizantes, sobre essas coisas. Qual que é a sua posição a respeito disso e o que você faz uso, se você faz uso de alguma coisa, como que isso funciona? Então, essa é a maior curiosidade de todo mundo, porque todo mundo me procura no Facebook perguntando o que eu tomo, como se o tomar fosse o que tivesse trazido o que eu consegui até agora. E aí eu dou a resposta seguinte: se o tomar traz o resultado, então faz uso. Porque que a pessoa ela critica, mas não faz uso daquilo, como que ela pode criticar uma coisa que ela não entende a respeito? Então, não tem uso de nada além da suplementação. O que é a suplementação? É o complemento do que eu como dia a dia. Então, de repente, a alimentação não consegue me suprir tudo aquilo, eu preciso completar aquilo lá. Por exemplo, existe uma pesquisa realizada que a vitamina C do organismo, diária, você teria que chupar 10 laranjas. E isso, em açúcar, me engordaria. Então, eu tomo a vitamina C, é o complemento, para que o meu corpo não fique sem nada, a gente tem os complementos alimentares. E existe, sim, dentro do esporte, como qualquer lugar, as pessoas que fazem uso das coisas, sim. Porém, não é a linha da Sheila. Como ela, por exemplo, vocês podem ver pelas fotos que ela é de um corpo super forte e um rosto super feminino. Então, é mais claro e evidente que ela não usa mesmo treino e atividade e alimentação. Por exemplo, eu vou até dar um exemplo seguinte. As pessoas criticam muito, querendo ouvir que tem uso de alguma coisa, mas enquanto uma pessoa está numa festa, hoje, eu estou precisando dormir para descansar. Enquanto estão tomando cerveja, eu tenho que concluir a minha quantidade de água. Enquanto na parte da manhã, por exemplo, ela que mora em São Paulo, o pessoal está dormindo até às 5, ela já levantou e já treinou. Ninguém vê o que tem por trás. Precisa ter uso de alguma coisa, menos a determinação. Então, dentro do esporte tem o pessoal que faz uso sim, mas não é a nossa linha de trabalho, não. Caprice, nessa sua trajetória, desde a sua chegada em Franca e toda a sua evolução de treinamento, da sua saúde, você teve quem te ajudou e você teve quem quis te atrapalhar, algum tipo de preconceito? E quem são essas pessoas? Que me ajudaram, eu tive várias. A minha sogra e meu sogro, que eu inclusive chamo de pai e mãe, são os pioneiros ali. Ela que cuida de toda a minha alimentação, manda tudo certinho, na quantidade certinha. Meu marido, que não tem o que falar, que é o meu braço direito, esquerdo, é tudo. Ele é a minha mente, porque tem um período em que eu não consigo pensar sozinha e ele faz isso por mim. A Sheila, que além de treinadora, eu não tenho o que falar a respeito, é minha mãe, minha irmã, é até difícil de escrever. Tem meus amigos, que inclusive daqui de Sacramento, que é a Adriana, que está sempre presente, a Priscila, a Daiane, que são a minha energia aqui, que faz com que eu consiga alcançar. E preconceito tem muito, porque primeiro que eu sofri preconceito porque eu era gorda. Então, nunca está em satisfação de alguém. E agora eu sofro porque eu estou muito forte. Então, vai ter, sempre vai ter, mas eu não ligo, não. Porque nunca vou ficar num estado em que eu acho que eu agrado todo mundo. Então, isso aí é normal, vai ter muito. Caprice, e a sua paixão pela dança? Como que anda hoje? Você ainda usa as suas coreografias, que a Sacramento te conhece muito pelas suas coreografias. E o que tem influência dessas coreografias nas atividades que você exercita no fisiculturismo? No fisiculturismo é dividido em partes. Nós primeiros entramos e fazemos as poses compulsórias, que é onde vai mostrando toda a musculatura do corpo. Sempre assim.
Depois do julgamento dos juízes, a gente volta fazendo uma coreografia que tem a duração de 1 minuto e meio, justamente para eles verem essa musculatura em movimento. Então, a gente explora, cria a própria coreografia já com a exposição muscular para que eles possam ver. E vindo disso, uma coreografia que eu fiz, é até engraçado falar, eu fiz um dia antes da competição e fui para a minha primeira competição, com um shape horrível, a gente chama o corpo de shape no dia. E não estava tão legal, mas a gente foi mesmo assim, para ter certeza se era isso mesmo que eu ia querer. E aí, lá, eles decidiram me premiar por melhor apresentação da noite, por causa da coreografia. Depois disso, o prêmio ficou oficial e ele existe. Então, o prêmio de melhor apresentação da noite. E de 5 campeonatos, 2 prêmios desses já são meus, por causa das coreografias. Caprice, falando um pouco mais dos seus momentos de superação, queria que você desse um recado para quem está assistindo a nossa entrevista agora, não só voltado para a parte de fisiculturismo, mas voltado para a parte de cuidar do próprio corpo, de mudar a alimentação, que eu acho que é a parte mais importante que envolve saúde, não só pela estética, mas pela saúde em si. Queria que você desse um recado para quem talvez esteja com dificuldade, tá com vontade de começar, mas tem algum empecilho, enfim, dá um recado para esse pessoal de que isso é possível. Na verdade, o que eu posso falar aqui é acreditar, é só isso que eu falo. Porque quando você acredita, não só dentro do fisiculturismo, ele me trouxe de mim mesmo que eu posso acreditar e fazer muito mais coisa do que dentro do esporte. Então, tudo que eu vim passando por esse tempo todo me descobriu uma força muito maior do que eu pensava que eu tinha para superar qualquer coisa que me acontece. Então, é um esporte que mexe muito com a parte mental e interna e que você descobre que tem forças para fazer coisas que você nem acreditava. Então, tá aí a prova, vocês me conhecem. As pessoas que não me conhecem pessoalmente pode ir aonde for para ver de perto que é real e que funciona. Então, hoje a gente consegue ajudar uma quantidade de pessoas muito grande que a gente atende no Brasil e fora do país, inclusive, com a Sheila assessorando tudo isso. Ela é de São Paulo, então tudo ela vai prestando assessoria e a gente trabalha junto com ela ali. Por trás dela tem médicos, tem vários outros nutricionistas para fazer um trabalho bem legal. Mas é só acreditar e fazer. Eu sou a prova viva disso, de que é possível tudo que a pessoa quiser realizar dentro do esporte ou não. Caprice, em nome do site Tatu na Rede, gostaria de agradecer a sua entrevista, ter nos recebido aqui a sua visita a Sacramento. Vou te dar um espaço final para você agradecer quem você quiser e já agradecendo de antemão a sua entrevista. Eu que agradeço a chance de poder representar o nome da cidade, né? Apesar de ainda não estar muito divulgado, agradeço pelo espaço das pessoas aqui saberem o que está acontecendo, né? Que é legal isso, a pessoa da própria cidade já ser campeã num campeonato tão grande como foi isso. Estou classificada para o Sul-Americano, inclusive. E eu queria agradecer a Deus que me proporcionou tudo isso, a minha família de Sacramento, a minha família atual em Franca, do meu marido, né? Minha sogra, meu sogro, a Sheila, que não tenho o que dizer, e os meus amigos, que é a base de energia que eu preciso para continuar. E obrigado pela chance de poder estar mostrando meu trabalho aqui.